Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sou Elias Está Sendo Filmado, e hoje nós vamos falar sobre a grande expansão para o oeste. O que foi a grande expansão para o oeste? Quando os Estados Unidos se declarou independente, se declarou os Estados Unidos da América como um país, eram 13 estados, que eram antigas 13 colônias, que se uniram e criaram um país. E eles ocupavam o território leste do que a gente conhece hoje para os Estados Unidos, o mapa que a gente conhece. No começo dos anos 1800, eles começaram a comprar partes do território. Compraram o território da França, da Espanha, da Inglaterra, conquistaram o território do México. E em 1840, 1850, eles reconheciam como Estados Unidos o mapa que a gente conhece hoje. Mas ainda nessa época, eles reconheciam que aquele território era deles, que eles tinham comprado, que eles tinham posse, mas eles ocupavam realmente só o lado leste. E algumas pessoas começavam em 1830, 1840 ou 1850 a expandir para o oeste. Mas era algo muito pontual, assim. Era a descoberta de ouro em alguma cidade, alguns cidadãos iam para lá, uma família tentando recomeçar a vida e ia construir a sua fazenda no oeste. Era algo muito... Era uma população parte muito pequena da população que ainda estava indo para o oeste nessa época. Grande parte do motivo que era tão pequeno, esse número de pessoas que ia para o oeste, era a dificuldade de ir para o oeste. Então, as trilhas nessa época eram o principal meio de ir, e elas eram muito difíceis de serem usadas, porque elas eram muito acidentadas, muitas vezes, então ir com as suas carroças, seu comboio, levando todos os seus suprimentos, era muito difícil passar por alguns trajetos. Você ficava muito exposto à natureza, ataque de animais selvagens, a doenças, de ficar dormindo meses no ar livre, basicamente. Os ataques dos indígenas, que aconteciam durante toda essa expansão. E também os rios eram muito usados, mas ainda eram muito lentos. Esse rio era mais protegido do que as estradas, mas mesmo assim ainda era muito lento, ainda tinha muitas doenças que aconteciam nas pessoas que usavam os rios. Então esse primeiro momento da expansão foi muito devagar. Mas isso começa a mudar nos anos 1860, porque o governo começa a tomar interesse nisso. O governo acha interessante expandir essas pessoas para o oeste, em povoar essas terras que eles tinham adquirido com os cidadãos dos Estados Unidos da América, e o governo começa a ceder terra para quem queria ir para o oeste. Então, com os Homestead Acts de 1862, ele começa a vender terra super barata para quem quisesse ir para o oeste. E eram requisitos muito básicos, como ser maior de 21, como for usar mão de obra livre, ter que cuidar da terra por pelo menos 5 anos e mostrar que essa terra está aprimorando, que ela está ficando melhor, que você está cuidando bem da terra. E com isso as pessoas começavam a ter mais interesse para o oeste. E essa terra não era cedida só para as pessoas comuns e os colonos que queriam ir. Era também cedida para empresas que queriam construir ferrovias, queriam construir trilhos para trens. E um grande marco dessa ferrovia é a Transcontinental, uma ferrovia que ligaria o leste ao oeste. Ela foi aprovada em 1862 também e foi terminada, pronta e inaugurada em 1869. E vocês vão estar vendo agora um mapa de como foi a evolução das ferrovias, como ela sai do leste e vai para o oeste, e ela liga diversos pontos, não é só simplesmente uma grande ferrovia que liga leste ao oeste. A partir dessa, vão surgir várias outras que vão entrar no território dos Estados Unidos. E essas ferrovias vão marcar essa expansão para o oeste, porque elas vão facilitar muito essa expansão. Então, as pessoas que queriam ir
não era tão demorado mais, como andar só pelas trilhas, pelos rios, já era mais rápido. A pessoa não ia ficar tão isolada, porque a comunicação ia ser mais rápida. As cidades iam crescer mais, porque ia ser mais fácil de comprar os materiais que elas precisavam no leste. As empresas iam achar mais interessante ir para o oeste, porque se uma empresa ia se construir no leste, uma empresa que iria construir ferramentas para a agricultura. Se ela quisesse se estabelecer no oeste, ela ia ter muito trabalho para levar tudo que ela precisa para o oeste, para pedir material, para levar os seus trabalhadores, para se estabelecer lá. Com as ferrovias, isso, por exemplo, se torna muito mais fácil. Então a ferrovia marca a expansão porque ela sobe o nível da expansão. Se antes eram pequenas famílias e grupos de famílias que iam querer uma vida nova, ou se era um grupo de mineradores que queriam ir atrás de riquezas, a partir de 1860 e 70, esse número vai aumentar muito e uma grande parcela da população vai querer ir para o oeste. Então a ferrovia é basicamente o coração dessa expansão. Ela vai dar uma nova cara para essa expansão dos Estados Unidos. Muito bem, esse território era considerado vago, então cidades muito pequenas, cidades muito espalhadas um do outro, uma população muito pequena, mas isso porque desconsiderando a população indígena, porque esse território era assim ocupado por eles. Tinham diversas centenas de tribos indígenas que ocupavam esse território e que tinham essas terras asseguradas por lei, inclusive reconhecidas pelos Estados Unidos. E qual foi a relação, então, das tribos indígenas com essas pessoas que estavam expandindo para o oeste? Foi muito conflituosa, porque até quando, em 1860 e 70, quando a expansão ainda era muito pequena e iam poucos colonos, a relação com os indígenas eram mais amistosas. Então os indígenas ainda tinham uma tolerância com as pessoas que estavam invadindo a terra deles, eles deixavam as pessoas passar, faziam trocas, faziam amizades. Alguns cidadãos estadunidenses de outros países que acabavam indo para o oeste faziam amizade com índios que acabavam entrando na sua cultura. Alguns índios se adaptavam às cidades e começavam a viver como o cidadão estadunidense. Mas quando essa expansão começa a tomar novas proporções, o conflito começa a crescer também, porque não é mais uma família que expandiu e entrou no território indígena. Agora é uma ferrovia que está passando e espantando os animais, são cidades que estão crescendo muito e estão ocupando muita parte do território dos indígenas. E vão ter diversas histórias da relação dos cidadãos que estavam expandindo para o oeste e os indígenas. Diversas tribos vão reagir de diversas formas, mas em geral a relação deles era de os cidadãos expandindo para o oeste, invadindo terras indígenas, alguns indígenas indo reclamar para o governo dos Estados Unidos, outros tentando assustar essas pessoas que estavam indo para o oeste e outros realmente atacando essas pessoas, tentando expulsar elas dessas terras. E isso gerava conflitos. Muitos soldados acabavam se acostumando com essa ideia do índio mau, do índio selvagem que quer destruir a civilização. E os soldados também geravam muitas guerras com indígenas. E basicamente era uma expansão para o oeste, os indígenas se revoltando e uma guerra entre os Estados Unidos e as populações indígenas. Até que os indígenas acabavam vencidos por causa da inferioridade nas técnicas de luta e se faziam novos acordos que as terras dos indígenas eram diminuídas e os Estados Unidos avançavam. Até que essa terra dos indígenas, reconhecidas por leis também, fossem invadidas novamente porque alguém descobriu ouro lá, porque algum colono quer ir lá, porque uma ferrovia tem que passar por lá. E aí, novamente, os Estados Unidos invadem o território indígena, eles reagem, surgem novos conflitos, guerras, massacres, até que eles fazem acordos com os governadores e o presidente, e a terra deles é diminuída novamente. Isso vai se repetindo por muito tempo, e ao torno de 1890 e 80, vão sendo definidas reservas indígenas,
que eram pedaços de terras relativamente pequenos que os Estados Unidos definia que os indígenas tinham que ir para lá. E todos que não estavam nas reservas indígenas iriam ser considerados inimigos do país. Então, os indígenas, ao longo do tempo, foram sendo massacrados e destruídos e reservados nessas reservas. Isso é um choque muito grande, porque a cultura deles estava ligada à terra, a vida deles estava ligada à terra. Gerações e gerações da família deles estavam acostumados a viver naquele local, e de repente eles eram retirados, os animais que eles caçavam eram massacrados e fugiam ou eram realmente dizimados, e eles eram recuados e levados para outra terra. Então, essas reservas e essas guerras destruíram muitas culturas indígenas, muitos costumes que eles tinham, tradições, e muitas vezes dizimavam realmente uma tribo inteira e acabavam com a cultura daquela tribo. Então essa expansão para o oeste não é tão pacífica, e também muitos filmes retratam o índio como o vilão da história, mas se a gente for ver de uma maneira mais ampla, as terras dos indígenas sempre foram reconhecidas por lei. Os Estados Unidos sempre reconheceu que essas terras eram dos indígenas, mas isso não impedia da expansão, e a expansão não podia acontecer sem um conflito, porque era uma invasão no final das contas. Então, esse é um resumo da história dos Estados Unidos e a sua expansão para o oeste. Então, um resumo do que a gente viu, ela começa nos anos 1800 de uma forma mais lenta, mais pautada, mais devagar, e com o surgimento das ferrovias em 1870 e com as leis de terra em 1862 em diante, a população vai em peso para o oeste, e os Estados Unidos com isso começa a se expandir, produzir mais coisas, as indústrias começam a aumentar, a população começa a aumentar, e isso vai ajudar os Estados Unidos a se tornar uma grande potência que ele vai acabar sendo nos anos 1900. E ao longo disso, o conflito com os indígenas aconteceu ao longo de todo o oeste, até que eles fossem recuados para suas reservas indígenas. Mas isso a gente vai falar melhor em outro vídeo. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Deixa um like aí, compartilha com os amigos, com os professores, e deixe nos comentários alguma sugestão, alguma dúvida, que a gente entre em contato, certo? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.